Bom dia pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas para você que está pensando em colocar um sistema fotovoltaico na sua casa. Já aproveita e deixa o like e segue a gente aqui no canal. E bora pro vídeo. A primeira coisa que o seu consultor vai te pedir para poder elaborar um orçamento fotovoltaico é uma foto da sua conta de energia. Por quê? Com a foto da conta de energia ele consegue saber a sua média de consumo. E por que a média é tão importante? Porque o nosso consumo ele varia ao longo do ano. Dependendo do tipo de equipamento que você tem na sua casa, você vai gastar muito mais energia no verão do que no inverno, por exemplo. Porém, o que é importante aqui? Quando você recebe um orçamento em quilowatt-hora, a gente tem que entender que quilowatt-hora é uma estimativa. O sistema, se você compra, por exemplo, um sistema de 400 kWh, não significa que ele vai produzir 400 kWh todos os meses. Em alguns meses ele vai produzir mais do que 400 kWh, em alguns meses ele vai produzir menos que 400 kWh, mas o importante é que no final do ano a média de produção dele tenha sido próximo dos 400 kWh que você comprou. E como que eu faço então para não saber se um projeto é melhor do que o outro, se ele tem capacidade de produzir mais energia do que o outro? Quando você compra, igual eu comentei antes, quilowatt-hora é uma estimativa. Você compra potência. E como é que você compra essa potência? Quanto mais placas o seu equipamento tiver e quanto mais potente essas placas, mais capacidade de produzir energia o seu sistema fotovoltaico tem. Aqui um exemplo para deixar mais claro o que eu estou falando. O projeto 1 tem menos placas que o projeto 2, porém as placas do projeto 1 são placas mais potentes. Então, com a menor quantidade de placas, o sistema do projeto 1 consegue ter uma potência maior do que o projeto 2. E pode ser que uma pessoa fale para você: não, eu comprei um projeto com mais placas que o seu e paguei mais barato. Mas isso não significa nada se a gente não avaliar também a potência das placas. E por que é interessante a gente avaliar sempre a potência total para poder tomar uma decisão ou não? Olha, por exemplo, esse projeto. Ele é um projeto que tem 10 placas de 340 watts. Ele é considerado um projeto de 408 kWh média para instalação em Minas Gerais, baseado na irradiação de Minas Gerais. E olha como é interessante que a geração ela varia muito ao longo do ano. Em julho ele vai produzir lá 310, 305 kWh, enquanto que em dezembro ele pode chegar a 490, 495. Por que que isso pode variar muito a interpretação do cliente? Um mesmo projeto pode ser que uma empresa tente te vender ele, que não, eu estou te vendendo um projeto de 490 kWh. Enquanto outra empresa vai chegar para você, não, estou te vendendo um projeto de 400 kWh. Só que enquanto um está falando da média, o outro está falando de máximo. Além das placas, compõem o sistema fotovoltaico os inversores. Os inversores podem ser microinversores ou também inversores convencionais, como por exemplo esse que está aparecendo no vídeo. E o que é importante você olhar sobre o inversor? Primeira coisa, a potência do inversor. Quanto mais potente o inversor, mais placas ele suporta. Existem no mercado inversores de 3 kW, inversores de 5 kW e assim por diante. Você pode colocar também mais de um inversor instalado em um mesmo projeto para poder suprir uma maior quantidade de placas. Além disso, é muito importante você ver a marca do inversor que você está comprando. A garantia que a empresa dá no inversor que você está comprando, porque tem muitas empresas que não tem nem a idade que eles dão de garantia. E é de se pensar, daqui a 20 e tantos anos, 20 anos, essa empresa que está me vendendo esse equipamento ainda vai continuar existindo e ela vai conseguir me dar essa garantia caso eu precise? E como que é o processo para poder instalar o sistema fotovoltaico? É simplesmente eu comprar e instalar na minha casa? Não, depende do tipo de procedimento que você vai fazer. Você pode fazer o sistema on-grid, que é conectado na rede da concessionária da sua cidade, ou o sistema off-grid, que você vai usar baterias para poder usar a energia que você produziu quando você não estiver produzindo energia, como por exemplo à noite. Sendo conectado na concessionária, a empresa que está te vendendo o sistema fotovoltaico, ela tem que fazer um projeto elétrico. Esse projeto é enviado para a concessionária, ele vai emitir um documento permitindo que a empresa instale o equipamento. Depois que o equipamento está instalado, a empresa tem que comunicar à concessionária e falar para ela: olha, meu sistema está instalado, vim aqui para você verificar se está tudo certo. A concessionária então vai na sua casa, ela vai verificar o tamanho do inversor, a quantidade de placas
E estando tudo certo, ela vai trocar o relógio da sua casa. O relógio vai passar a ser um relógio bidirecional. E o que vai mudar com esse novo relógio? Esse novo relógio ele consegue marcar as duas coisas: a energia que você consome da concessionária e a energia que você injeta na concessionária. E no final do mês, ele pega a energia que você injetou, se foi mais do que você consumiu, ele deixa sua conta no mínimo que ele pode deixar, e se você gastou mais energia do que você produziu, você tem que pagar a diferença para a concessionária. E assim sucessivamente. E quanto passa a vir a conta de alguém que tem energia fotovoltaica? Vou pegar como exemplo esse cliente aqui. Ele é um cliente rural, na cidade de Uberlândia, em Minas Gerais, e ele é considerado bifásico. A quantidade que você vai pagar para a concessionária depende primeiramente do seu tipo de fornecimento, se ele é monofásico, bifásico ou trifásico. No caso dele aqui, que é bifásico, a taxa de disponibilidade dele é de 50 kWh. Ou seja, esse 50 kWh ele tem que pagar de todo jeito para a concessionária. Esse não tem como fugir. E nesse mês avaliado, referente a fevereiro de 2022, o cliente injetou 933 kWh na rede e só consumiu 191. Como ele injetou bem mais energia do que ele consumiu, essa energia que ele injetou e não consumiu, ela fica armazenada como crédito e ele tem a condição de usar ela nos meses seguintes. Ele tem até 5 anos para poder usar esse crédito, isso baseado na legislação atual. O cliente, no caso aqui, ele pegou parte desse crédito que ele produziu e ele enviou para outro imóvel que também está no CPF dele. E como que funciona esse envio para outro CPF? No caso aqui, o cliente, ele pegou a energia que ele injetou, abateu o consumo, no caso 933 menos 191. Isso deu um saldo para ele injetar de 742 kWh. Desses 742, ele decidiu em mandar todo mês o que sobrar, 10% vai ficar na propriedade produtora, que no caso é aqui a fazenda. Vocês podem até ver ali do lado esquerdo, na parte inferior, em informações gerais. O saldo atual de geração dele é de 74,2, que é justamente os 10% referente ao excedente que sobrou. O restante ele envia para o outro imóvel dele e vai sendo armazenado lá como crédito e segue a mesma regra. Ele tem até 5 anos para poder utilizar esse crédito. Quando for em uma propriedade urbana, além da taxa de disponibilidade, você ainda vai pagar alguns dos encargos, como iluminação pública, bandeira de escassez hídrica, tudo isso você continua pagando. Uma pessoa em propriedade urbana, ele consegue abaixar a conta dele para R$ 80, R$ 90 quando o fornecimento é bifásico e R$ 100, R$ 115 quando o fornecimento é trifásico. No mais é isso, obrigado por terem assistido e qualquer dúvida a gente está à disposição. Deixe suas dúvidas aí nos comentários. Um abraço.